Boa noite, Oswaldo. Bem, Fábio, Tudo bom? graças a Deus, tudo bem. Tudo jóia. Bem-vindo a todos. Seja tudo bem-vindo aqui a mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar com a nossa gota de paz aqui. Vamos lá. Mensagem 85. Amanhecer mais feliz. Felicidade para acordar a cada dia e saudar a beleza da vida. Felicidade para poder transpor-se aos desafios do dia a dia. Felicidade para poder colaborar sempre com o próximo. Felicidade por sorrir e movimentar o seu dia a dia e de quem te acompanha. Felicidade por ter problemas. Felicidade por cair, pois temos a oportunidade de nos levantarmos. Felicidades por percorrer as estradas da vida e a cada parada aprender sempre mais. Felicidade por sermos criaturas amadas e adoradas por um único Pai, o Pai da vida. Felicidade por estar em aprendizado constante e a cada novo acontecimento de luta, saber que se está mais fortalecido. Felicidade pelos irmãos que conquistamos no caminho e continuamos aprendendo com eles. Felicidade por poder estar com o coração sempre aberto para receber e doar cada vez mais o encanto do amor. A felicidade por poder ter a bênção maior de ser simplesmente filho de Deus. Bom, aqui, né, a gente pode resumir todas essas questões em felicidade por viver, né? Quando a gente fica estagnado, né, no mundo espiritual, segundo os relatos dos espíritos, né, acontece o quê? Acontece o tédio, né? Acho que foi Schopenhauer, né, que foi um filósofo que falou que nós vivemos sempre infelizes por não ter algo e querer algo, né? E quando a gente tem algo, a gente está infeliz pelo tédio de ter algo que a gente sempre conquistou. Então, o que a gente tem que parar e pensar aqui, né? Que a gente tem que ter felicidade por estar vivendo, né? Por estar passando por essa experiência carnal, por estar passando por essa escola da vida, né? Pela gente poder seguir adiante e ser uma pessoa melhor, né? Que a verdadeira evolução espiritual é a verdadeira razão da nossa vida. Acho que é isso aí, né, Oswaldo? É interessante que ele enumera, como você falou, né, resumindo, é viver, mas ele enumera um monte de coisas, né, que na verdade a gente não tem, né, ou não transforma essa tudo que acontece na nossa vida em felicidade, né? Seria o agradecer por tudo o que a gente tem, né? Então ele diz, né, felicidade por transpor os problemas da vida, por sorrir por tudo que acontece, né? Pelos problemas que temos, por aprender sempre mais, pelos nossos irmãos no caminho. Mas, na verdade, né, a gente fala assim, quando a gente aprendeu ou entender, né, que seria o segredo, né, da vida, que as pessoas falam, descobrir o segredo, né, qual o segredo, né, a verdade seria isso, quando a gente entender, né, como alunos, que as lições que o professor dá não é como castigo, não é porque ele quer meu mal, mas porque ele me quer ver melhor, porque ele quer que eu aprenda. É a mesma coisa, né? O Espiritismo ele sempre fala que a vida é uma escola, né? E nós estamos na escola da vida. E na escola da vida, nós vamos ter todas essas situações que no entendimento, né, nosso, a gente não queria, né, não gostaria de tê-los, mas os problemas é que nos vão fazer crescer, né, e vão nos fazer crescer. E a gente, na verdade, a gente quer tirar tudo isso do caminho, né? Imagine que o dia que a gente ser feliz por ter problemas. Agradecer a Deus por tudo que acontece, né? Porque a gente está sempre querendo tirar os problemas do nosso caminho, tirar as dificuldades do nosso caminho. Aí ele fala: não, você tem a felicidade de ter problemas, de ter irmãos difíceis, né? De passar por situações difíceis. Então é amanhecer, né?
Manifestar a felicidade é o amanhecer. Comecei mais um dia. Obrigado, meu Deus. Estou super feliz porque vou começar mais um dia de vida. Não sei o que vai ter no meu dia. Não sei o que me espera o dia. Mas quando eu parto, né, do obrigado, que seja o melhor, que eu consiga fazer o melhor, que eu consiga resolver ao invés de eu falar, olha, Deus, não me dê problema. Que no trabalho hoje ninguém fale comigo, ou ninguém discuta, ou que não tenha problemas, né? Que não apareça nenhum problema difícil na minha vida, que não aconteça nada de diferente, que seja um dia maravilhoso. Para nós, o dia maravilhoso seria aquele que não tivesse problemas. Mas a gente percebe, né, e tem se falado e explicado, que quando a gente tem problemas, a gente vai tentar buscar uma solução para ele. Buscando a solução para ele, a gente está se movimentando, a gente está buscando soluções, né, fazendo a inteligência movimentar, aprendendo um pouco mais, ou seja, ganhando experiências. E o que vai acontecer no outro dia é para eu estar melhor do que o dia anterior. Porque eu tive já mais um dia de experiência e aprendi algumas coisas com essa experiência. Então, quem é o ser experiente? Aquele ser que já passou por muitas coisas e consegue tirar dessas experiências o melhor para a vida dele, né? Então, o ensinamento, né, que a gente não gosta, que a gente não concorda, é esse ensinamento de que eu tenho que ter uma vida fácil, que eu não preciso de problemas. E a gente percebe, quanto menos problema a gente tem, cada vez que acontece alguma coisa na nossa vida, a gente não sabe o que fazer. Por quê? Porque a gente não vivenciou. Ou a gente não se preparou. A gente espera que seja um dia maravilhoso, aparece algo de diferente, o que vai acontecer? Eu vou reclamar. Não está legal. Não ficou legal. Não está acontecendo algo legal. Né? Então, assim, o que é? Ele fala, ter felicidade por viver, independente do que se esteja acontecendo. Né? Então, assim, nós estamos ainda bastante distantes disso. Né? Para nós ainda, isso ainda é difícil. Né? Então, ele está dizendo, né? Seja feliz com o que você tem, independente do que seja. Agradeça em todos os momentos o que está acontecendo. Se a gente não tem problema, né? Não, pense numa pessoa que não tem problema, a gente não ia evoluir de nenhuma maneira, né? Se a razão daqui é a gente se tornar mais caridoso, amar mais as pessoas, se a gente não tivesse problema financeiro, não tivesse problema de saúde, não tivesse problema, né, vários tipos de problema que a gente tem, a gente não ia evoluir, a gente não ia amar mais, a gente não ia ser mais caridoso, a gente não ia procurar, né, um espiritismo, não ia estar aqui nas aulas aqui de segunda-feira, né, a gente ia estar curtindo a vida aí, né, gastando dinheiro, torrando saúde por aí, e que se dane, né? Então as dificuldades faz a gente evoluir, né? É que nem uma academia, né? Você só evolui seu físico sofrendo ali, né? Tem aquela máxima que é no pain, no gain, né? Sem força, sem dor, sem ganho, né? Então se você não... Uma musculação é assim, né? Então, se você não fizer força, não sofrer, não tiver dor no, no organismo, você não cresce os músculos, né? Então eu acho que o amor é da mesma maneira, né? Se você não tiver sofrimento, se você não tiver passar experiências difíceis, né, você não cresce como pessoa. E é difícil a gente pensar assim quando está passando pelo sofrimento, né? Mas fazer o quê? O que a gente pode falar aqui nas aulas é isso, né? A gente tem que saber a teoria e tentar colocar em prática, né? Mas é difícil. Na verdade, a gente precisa, né? E é por isso que a gente fala, a gente tem essas aulas, né? Você pôs, acho que semana passada está aí de novo, né? Para quem não conhece, né? Essa foto de fundo é a mesa de trabalho do Centro Espírita de São Roque, né? Isso. Então, as pessoas que não conhecem, essa é o centro de mesa branca, né? Onde os médios se sentam para os trabalhos. Então, ele fala assim, a gente fazia lá, né? E a gente faz aqui essas aulas. A ideia dessas aulas, era a ideia de Jesus, que é a ideia do Espiritismo, é ir explicando, né? Passando explicações para que a gente vá interpretando, né? Porque às vezes eu falo assim,
Você não conhece, você não sabe. Assim, todo mundo, né? Todo mundo quer uma vida melhor. Todo mundo quer uma vida isenta de problemas. Todo mundo quer ter dinheiro, quer ter tudo, né, que se tem na vida material. E assim, isso é direito, não está errado nisso. O que não pode, o que não deve, é a gente, na verdade, fazer disso, né, um sofrimento. Né? Trabalhar e reclamar por não ter algumas coisas. Né? E assim, a pedagogia, né, que a gente fala, a pedagogia de Deus, a pedagogia de Jesus é essa, né? Você não está aprendendo do jeito que eu estou ensinando, você vai precisar, ou vou precisar modificar as aulas para que você aprenda. Então, se da jeito da vida, que a vida tá para você, não tá bom, vamos ver com um probleminha a mais, com algumas coisinhas a mais, se você não muda, né? Então, as lições vão mudando de acordo com como nós vamos respondendo. Né? Então, é bem isso. É difícil. Eu sei que é difícil, vou falar sempre, né? Você ter problemas na vida não é gostoso. Mas quanto mais rápido a gente aprender e entender que é desse jeito, Deus entende que é assim que Ele nos capacita, é assim que Ele nos melhora. Nós, a cada vez que evoluirmos, nós vamos vivendo em mundos melhores a cada evolução. Esse mundo seria ali os primeiros anos de escola para um aluno que ainda não sabe nada. Então, as lições dadas pela professora vai ser cada vez difícil. Até quando? Até quando eu aprender a raciocinar, a desenvolver a solução dos problemas, vai ficando mais fácil. Quanto mais eu aprendo, mais fácil fica resolver os problemas. A gente está falando de escola. A mesma coisa é na vida. Quando mais fácil eu aprendo a resolver os problemas, cada vez que vem um problema, eu sei o que fazer. O problema é quando eu não sei, eu não quero saber, eu não estou preocupado com isso, e aí um problema chega, o que acontece? Me destrói, me coloca no chão. Até quando? Até quando eu falar, bom, não é isso que eu quero. Eu tenho que mudar alguma coisa. A gente tem que perceber que talvez o jeito que a gente esteja vivendo a vida, se ela não estiver legal, significa que está faltando alguma coisa, que eu preciso modificar alguma coisa. E aí eu preciso ver aonde que está isso. Aí o que eu preciso, né? Como dizia né, naquele programa do Silvio Santos, né, do Show do Milhão, eu preciso de ajuda, né? Quando eu não sei. E aí qual ajuda eu quero? Né? Tem umas universitárias, placas, isso ou aquilo. Eu preciso saber de onde. Então, talvez eu precise da ajuda da ciência, né? Da medicina. Talvez eu precise da ajuda de um psicólogo, de um terapeuta. Eu preciso começar a entender, eu preciso colocar, né? A coisa que mais a gente ouve, as pessoas não concordam, né? E eu tenho falado que a ciência está chegando cada vez mais perto do entendimento de Deus. Ela não deu ainda o nome Deus, né? Mas ela entende que existe algo maior acima de tudo isso que nós passamos. Que nesse universo que funciona como um reloginho, né? Como um mecanismo do relógio, tem um relojoeiro por trás disso. E às vezes a gente quer relutar, né? Que a gente quer tirar Deus da vida da gente. Eu falo assim, eu cheguei à conclusão, né? Com você acredito que chegou a essa conclusão, e várias pessoas chegaram à conclusão que sem Deus a gente não consegue. Ah, mas como assim? Né? Ele existe, não existe? Cada um vai ter que buscar isso dentro de si. Mas se existe um Deus, se ele é bom, se ele é sábio, ele sabe o que está fazendo. Então não adianta a gente lutar contra isso. Eu tenho que ir a favor disso. Né? Seria eu remar contra a maré. Eu tenho que ir aonde a maré está indo, né? Com o fluxo do rio, para que eu não faça tanto esforço. E o que a gente tem feito? A gente tem feito na vida uma luta grande contra a vida, em uma quantidade grande de esforço, que traz, na verdade, sofrimento. E a gente fala assim, será que talvez não seja mais fácil? Aí
algumas pessoas dizem, né, alguns especialistas dizem, com Deus tudo é mais fácil. Ah, mas é Deus que vai resolver meus problemas? Não, com Deus, com o entendimento das leis dele, com esses ensinamentos de Jesus, eu começo a interpretar de forma diferente. As pessoas usam aquele termo, não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca, né? A gente tem que se abrir, a gente tem que mudar. Ou seja, a gente tem algo dentro que a gente precisa mexer, que necessita de modificação. Aonde está isso? Eu vou ter que correr atrás. Com a ajuda de quem quer que seja, com a ajuda de Deus, né? A gente acredita nos espíritos superiores, com a ajuda da ciência, com a ajuda de tudo o que tiver aqui, com a ajuda dos mais experientes. A gente precisa ouvir pessoas experientes, a gente precisa ouvir pessoas que tenham algo para acrescentar. E aí eu brinco sempre aqui na live. Eu estou na rua com meu carro quebrado e eu preciso de ajuda. Aí eu falo assim, qualquer pessoa que passar eu peço ajuda. Se alguém me oferecer ajuda, eu aceito, né? E eu sempre falava para você, não, a gente tem que saber qual é o tipo de ajuda que eu preciso para saber se aquela pessoa pode ou não me ajudar. Né? Aí a pessoa chega e fala, posso te ajudar? Eu falo, o que você tem? Eu estou com um problema no carro. Você pode me ajudar? Ele fala, não, eu não entendo nada de carro. Mas vamos dizer que chegue alguém lá que não entenda nada de carro e fala assim, eu vou te ajudar. A chance de dar errado é muito grande. Então eu falo assim, nem todo mundo sabe sobre tudo. Então nem todo mundo pode dar palpite na minha vida. Ou nem todo mundo pode ajudar. E as pessoas dizem, de boa vontade o inferno está cheio, né? Então tem boa vontade. Eu preciso saber qual tipo de ajuda que eu preciso e quem é que pode me ajudar. Aonde que eu vou buscar essa ajuda? Então fica mais fácil quando isso acontece. Né? Porque todo mundo quer ajudar a todo mundo, mas a ajuda que às vezes as pessoas querem dar não é ajuda verdadeira. Né? Ela quer, na verdade, dar pitaco, ela quer falar de coisas que não sabe, né? Eu nunca esqueço, falo sempre que eu posso isso, né? O Jô Soares, quando tinha o programa dele, ele falava, o brasileiro, principalmente o brasileiro, ele é o único ser que discute qualquer tema como ele soubesse de tudo. Ele brincava, né? Ele é o único que fala de cocô a expansão do universo como fosse bam, bam nisso, né? Então, assim, então a gente deveria ser assim, eu posso te ajudar, o que você precisa? Ah, isso eu não posso, mas eu estou aqui do seu lado, vamos procurar junto, ajuda, quem será que pode? Aonde que tem esse tipo de ajuda, né? Vamos buscar, Que a ao pessoa invés de sair... acha os charlatões, né? É alguém que fala que entende, que vai te enganar e te levar mais para o fundo do poço ainda. Sim. Eu preciso estar atento a isso. Eu preciso saber aonde que está, o que tipo de... Né? Eu falo assim, uma pessoa que não entende de nada, ela não pode dar um conselho a alguém, né? Especializado. Né? Conselho a gente sempre pode dar, mas assim, a gente tem que tomar cuidado no tipo de coisa que a gente fala, porque como você falou, eu posso prejudicar mais do que ajudar. Né? Então é mais ou menos nisso que... Nunca aceite, como é que é? Nunca aceite conselhos de vida de quem nunca criou nada na vida, né? De quem a vida é uma porcaria. Então você tem que ver os exemplos da pessoa para ver se você aceita ou não a ajuda da pessoa, né? Não, Bem por aí. a gente precisa aprender para a gente não ficar na mão dessas pessoas, né? Porque a gente É, não pode ficar parado na vida, aceitar a vida, né? Vou buscar mais. Quanto mais informação eu tenho, mais fácil é para eu resolver os meus problemas. Né? Quanto mais isso. conhecimento eu tenho, mais difícil de alguém me enganar. Né? Com humildade, com boa vontade, com desejo de melhorar, a gente vai, né? Agora, ficar parado só esperando. E aí chegam pessoas que não conhecem e, como diz, acabam destruindo. É, isso aí. Muito bem. Dá início, Vamos? Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e
convidando aos espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim Que seja. assim seja. Então, Oswaldo, vamos para a nossa dúvida do internauta. O pessoal fala, voltando a falar de sofrimento na vida, né? Voltando a falar de resignação, né? Os terapeutas, né? Os psicólogos, os coaches, né? Sempre falam que a gente tem que aprender a sofrer na vida, que a gente tem que ser resiliente com nossos problemas, né? O Espiritismo diz a mesma coisa? O que o Espiritismo diz sobre isso, Oswaldo? Sobre o sofrimento? É interessante esse entendimento, porque hoje é palavra da moda, né? A palavra resiliência, né? Você falou aí terapeuta, a gente sabe que é usado pela psicologia. Aí hoje tem os terapeutas, tem aqueles coaches, né? Aquelas pessoas que... E eles usam muito, e a palavra resiliência, hoje ela está em moda. Na parte de educação, principalmente para os professores, quando passam palestras, esses palestrantes filósofos, aí também eles falam bastante disso, né? A resiliência. Ele falou, e sempre cai nisso, né? Na verdade, o que a gente percebe, a gente falou semana passada, e acredito que a pergunta seja um pouco de continuação disso, né? Porque a gente percebe que as pessoas que buscam o espiritismo ainda, elas vêm por estarem com problemas, por estarem sofrendo, né? E a gente falou ali no Gotas de Paz que se a gente entender e interpretar bem a vida, na verdade, a gente vai perceber que a nossa vida aqui na Terra, ela nos leva a sofrer. E esse sofrimento vem pelo não entendimento. Tanto que ele diz ali no Gotas de Paz que a gente deveria ser feliz, né? Por ter problemas, por estar passando por situação, mas a gente carrega isso como um fardo, né? Tanto que foi a pergunta da semana passada relacionada a isso, quando Jesus falou, né? Vinde a mim, vocês que estão aí com seus problemas, estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Tomai de mim, né? O meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e acharei alívios para o seu sofrimento, né? E hoje, né, a pessoa está perguntando mais ou menos isso, né? Se usa muito a resiliência, né? Os terapeutas usam, os conhecedores disso falam da resiliência. E o Espiritismo, ele fala de resiliência, né? Como que seria? Então, para a gente começar a entender, a gente precisa entender que a palavra resiliência, ela começa a ser usada há pouco tempo pela psicologia, mas é uma palavra utilizada na física, com relação à física estuda, né, os materiais, o que a gente usa como ferramentas para a vida. E eles, né, eles usavam a resiliência, que é o entendimento de como que um material se comporta quando ele sofre uma pressão. Ele sofre uma pressão por um determinado tempo. Passada essa
pressão ou o que aconteceu, ele retorna ao seu estado original. Ele sofreria uma transformação. Vamos entender assim, uma mola, né? A mola ela usa para você esticar ela por algum motivo e depois essa mola retornar ao seu estado que é o normal, né? Ela toda agrupada, quando você exerce uma pressão nela, ela estica, depois ela volta ao seu estado. Então era utilizado pela física para isso, né? O entendimento, né? Hoje a psicologia ela pegou esse entendimento da palavra para utilizar assim. Nós passamos por problemas e nós temos que fazer que nem o objeto, vamos dizer, que nem a mola, que nem o elástico. Nós temos que sofrer uma pressão, mas nós não podemos modificar. Nós teríamos que retornar ao nosso estado, ou seja, não deixar aquilo atrapalhar a nossa vida, sofrer a pressão que tem que sofrer. Isso, no entendimento hoje, é ter resiliência. É a vida me cutucar, me pressionar, eu passar por alguns problemas, mas não perder a cabeça. Não deixar me levar por isso, não me deixar me envolver, aparentemente emocionalmente. Então a gente fala assim, o espiritismo ele entende dessa mesma forma, né? Então o que teria que acontecer? A gente teria que passar, segundo os psicólogos, eles vão tentar fazer com que as pessoas sofram situações, mas não modifique sua forma de pensar, não entre numa depressão, por exemplo, não sofram a mais, né? Seriam como os bambus, né? Que quando dá um vento muito forte, eles balançam para um lado, balançam para o outro, mas não quebram, né? Eles falam envergam, mas não quebram. E a gente deveria assim, a gente deveria envergar e não deveria quebrar. Mas normalmente, né, com os problemas da vida, é isso que a gente está falando. A gente falou no Gotas de Paz. E o entendimento que o Espiritismo tem, qual é o entendimento que o Espiritismo tem? O entendimento que o Espiritismo tem é que nós estamos em evolução e que a evolução, para haver evolução, para haver desenvolvimento da inteligência, aprendizado, a gente vai passando por situações. Nós somos colocados à pressão. Nós somos colocados ao meio da tempestade e não deveríamos, não poderíamos quebrar. Mas o que está acontecendo cada vez mais, nós estamos quebrando. Nós estamos rachando, nós estamos nos perdendo. Né? Então, assim, quando a gente falou semana passada de Jesus, né, a gente fala assim, o que Jesus veio fazer? Jesus vem ao meio da tempestade, ao olho do furacão, aonde estão acontecendo os problemas, para mostrar para nós que nós vamos precisar vencer isso, que nós vamos ter que modificar isso. Então, no Espiritismo, ele não se usa a palavra resiliência. Até a Joana de Ângeles, né? Eu vou sempre falar e vou explicar. Joana de Ângeles é a mentora do Divaldo Pereira Franco. Não sei se todo mundo pôde ou teve a oportunidade de assistir o filme, né, do Divaldo. Aquela freira que aparece lá é a Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, ao longo da sua evolução, ela foi freira em algumas oportunidades, e a gente percebe assim, né? Tanto as freiras quanto os padres, eles têm uma oportunidade muito grande de estudo. E você pode estudar o que você quiser, né? Você pode se formar em muitas coisas, ter formação. E ela se aprofundou e gosta muito, por exemplo, de Freud, de Carl Gustav Jung, e ela gosta dessa parte de entendimento de psicologia e do estudo da mente. E ela fala assim, por quê? Porque, na verdade, a gente fala assim, né? Jesus tinha um entendimento bastante grande sobre a mente humana, sobre a mente do espírito, sobre o funcionamento de tudo isso. A ideia de Jesus é
tentar explicar, ser um terapeuta, vamos tentar entender, né? Ele usa, né, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo como consolador, a pessoa que vem aqui do meu lado, vamos conversar, o que está acontecendo? Não pode ficar assim, a vida não é isso. Né? Vou tentar te dar uma ajuda, né? Encosta aqui do meu lado, recebe um passe, recebe uma conversa, mas você tem que seguir a vida, você não pode desistir, a vida é assim, Deus é maravilhoso. E vai tentando dar suporte à pessoa. Só que na época que Jesus viveu, por exemplo, o estudo ele era bastante pequeno, né? Com raríssimas exceções daqueles que tinham condição, não se tinha conhecimento. Hoje a gente percebe, né, vamos tirar da época de Jesus para hoje, hoje você pesquisa na internet e você tem lá uma informação. Se você buscar lá terapeuta, aparece 200, 300 ou até mais, e cada um com uma especialidade, né? Assim, todos os postos de saúde têm lá pessoas para atender nisso. É muito difícil, né? A gente aqui em casa a gente conversa que todo mundo deveria ter, né? Um psicólogo, passar por uma terapia, conversar. Por quê? Porque a gente precisa. Agora, o que a gente precisa mesmo, que a gente falou, a gente precisa buscar informação. Eu falo assim, graças a Deus que eu tenho essa oportunidade, o Espiritismo nos dá, essas perguntas que são feitas, né, pelos internautas, pelos nossos seguidores, eles fazem com que a gente vá buscar. Só que quando você vai buscar, isso já existe. Já tem resposta para essas coisas. Como falando, né, a gente está falando aqui de espiritismo, a gente está falando de um médium, de Valdo Pereira Franco, a gente está falando de um espírito que trabalha com ele. Qual a especialidade desse espírito? Esse entendimento. Então, ela, Joana de Ângeles, fala da resiliência, traz a palavra resiliência. O Emmanuel, que é o guia espiritual do Chico Xavier, também fala. Ele tem lá trechos que falam. Só que quando nós vamos procurar no estudo de Allan Kardec, nós vamos buscar e vamos achar a palavra resignação. A gente fala assim, qual a diferença da resiliência e da resignação? A gente fala assim, resiliência, eu tenho que entender que a vida tem problemas, que eu passo por problemas, então eu não posso me deixar abater, me deixar cair. Só que às vezes quando a gente fala para as pessoas, e a resignação ela passa muito, e a própria resiliência ela também fala, a resiliência ela chega num ponto que ela fala assim, nós temos que ter aceitação pelos nossos problemas. Nós devemos aceitar os nossos problemas. E eu posso dizer, porque eu falei assim, por muito tempo aí no Centro Espírita de São Roque, eu fiquei à frente dos estudos, e nessa mesa que está aí de fundo nessa foto, a gente se sentava em 14, 16 pessoas, às vezes mais, né? Vinham às vezes mais pessoas. E o que mais a gente percebia, e era mais difícil, que as pessoas chegavam com seus problemas, e é difícil para você falar para uma pessoa que ela tem que aceitar os problemas dela. E aí a gente perguntaria, e a gente tem que aceitar os nossos problemas? E a gente vai perceber que é difícil aceitar. Então a palavra aceitar, ela fala assim, tudo bem, né? O que é uma aceitação? O pai fala para o filho que ele tem que fazer alguma coisa, mas o filho, com medo do pai, porque o pai tem um pulso forte, que o pai ele deve obediência ao pai, ele aceita. Mas ele não aceita de bom grado, ele não aceita de boa vontade. Ele aceita por medo. Ele aceita porque não sabe o que, né, o pai pode fazer, tirar dele. A aceitação, por isso se usa a palavra resignação, é o entendimento do aceitar, mas não aceitar porque, tá bom, então eu tenho que aceitar. E aí você briga com a vida, é o que a gente tem feito. Tudo bem, eu vou aceitar, mas não aceita. Aceita da boca para fora, mas dentro do íntimo da gente a gente está brigando com isso. E o que está acontecendo? Sofrendo. Então, tu fala assim, o que seria a resignação? A resignação seria o entendimento que a vida é feita desse jeito, Deus faz assim, é assim que a gente aprende, não tem outra forma, não adianta eu brigar, brigando vai ser pior. Quando eu chegar, então eles usam que a gente tem que aceitar amorosamente.
aceitar como Deus é amoroso, e Deus não vai me castigar. É um dos outros conceitos que algumas pessoas e algumas religiões têm sobre Deus é isso, que Deus castiga. E aí a gente passa a ter medo, a gente tem que temer a Deus. Não, a gente não tem que temer a Deus, a gente tem que buscar um entendimento melhor sobre Ele. E quem dá o melhor entendimento sobre Ele é Jesus. E Jesus, né, estudando esses dias, né, alguém falou que foi o único ser que falou e chamou Deus de Pai de amor, ou Pai amado. Porque até antes de Jesus, as pessoas tratavam Deus como aquele ser bravo, aquele ser que pune, aquele ser que vê a miséria e fica feliz. A gente fala assim, tem ateus, né? As pessoas falam assim, o que é um ateu? As pessoas falam assim, um ateu é uma pessoa que não acredita em Deus. Eu falo assim, eu conheci algumas pessoas de uma inteligência muito grande que se dizia ateu, e eu falo assim, e ele só era ateu porque ele ficou bravo com Deus. Porque ele interpretou que Deus, sendo o ser que criou a tudo, que tem essa capacidade, como é que ele aceita os filhos dele sofrerem? Como é que ele aceita um mundo onde tem fome e não faz nada? Então as pessoas acabam brigando com Deus e daí elas passam a dizer que elas não acreditam em Deus. Não é que elas não entenderam ou elas não conhecem. Em algum momento elas quiseram ter Deus ou entender, mas não interpretaram, e aí que a gente fala, aí as pessoas passaram o ensinamento errado, e não foi Jesus, que Jesus tentou a todo momento mostrar que Deus é bom, é amoroso, nós precisamos entender as suas leis. Então, quando a gente vai estudar o Espiritismo, ou o entendimento que o Espiritismo nos dá, que isso foi trazido por Allan Kardec, e isso é trazido nesse evangelho que a gente estuda, interpretado o que é que Jesus quis dizer quando ele falou esta coisa ou aquela, né? O que ele falou de Deus? Ele falou que Deus é ruim? Ele disse que Deus castiga? Não, ele não disse. Ele disse que nós somos criados e precisamos nascer várias vezes para alcançar o reino dos céus, para interpretar esse reino do céu, entender. Para isso nós vamos precisar de evoluir, nós precisamos evoluir o nosso conhecimento, nós precisamos evoluir o nosso entendimento. Então, e é por isso que as pessoas falam, o espiritismo aceita tudo e está tudo bom para o espírita. Não é verdade. O espírita só tem o entendimento que ele não adianta sair batendo a cabeça, se arrebentando. Ele tem que tirar uma lição daquilo que está acontecendo e seguir a vida. E esse é o entendimento do espiritismo. O espírita, ele não é bom porque ele quer ser, apenas porque ele quer ser bom. Ele vai ficando bom quando ele entende que não adianta ele ser ruim, não adianta ele brigar com a vida, não adianta ele acordar todo dia bravo, xingando, macetando tudo, que ele não chega a lugar nenhum. Quando ele busca um entendimento, um conhecimento, ele acorda com os dias melhor. Ele tenta fazer do dia anterior um dia melhor para o outro dia, para que quando ele acorda, ele já traga uma experiência do dia anterior e sofra menos. Então, eles falam a resignação. Quando eu tento entender a vida, tiro uma lição dela e aceito, porque pensei, porque raciocinei, porque cheguei à conclusão que é melhor eu fazer dessa forma do que daquela outra forma. E as pessoas que ainda brigam, elas aceitam, mas brigando. Aceitam duvidando de Deus. Aceitam preferindo ouvir os de menos conhecimento dos que tem conhecimento. As pessoas têm um medo muito grande de aceitar, né, essa palavra que se fala, aceitar Deus, aceitar Jesus. Porque parece que ela vai ter que virar uma pessoa totalmente diferente, não vai poder mais gostar de música, não vai mais poder sair, não vai poder fazer isso, ou poder fazer aquilo, pelo contrário. Você vai chegar à conclusão que certas coisas, se você fizer, só atrapalha o seu desenvolvimento. Só atrapalha a sua evolução. Então você deixa de fazer quando você entende que aquilo te faz mal.
É o dia que a gente entender que existem alguns alimentos que nos fazem mal. Mas eu como porque eu gosto, porque é gostoso. O que eu quero? Satisfazer o meu corpo material, ou eu quero ter saúde, eu quero buscar coisas melhores. A gente não chegou a esse entendimento ainda. A gente quer levar a vida da melhor forma, a gente quer tirar todo o proveito da vida material, sem preocupação com a vida espiritual. Então, quando eu tenho um entendimento sobre a vida espiritual, para onde eu vou, para onde eu estou caminhando, o que está acontecendo na minha vida, por que é que está acontecendo isso na minha vida? Por que eu tenho uma doença? Porque Deus não gosta de mim? Porque Deus está castigando? Ou porque eu estou passando por algo que eu fiz ou para merecer? E Deus não quer que eu sofra, Deus quer que eu entenda. Por que será que está acontecendo o sofrimento na sua vida? Porque você ainda está brigando com a vida. Você está acordando com a vida preocupado, brigando com as pessoas, ao invés de agradecer a Deus pela vida, por mais um dia de vida, né? A gente ainda não interpretou isso. Por eu ter mais um dia, por mais uma oportunidade de crescimento, por mais uma oportunidade de resgatar. Né? Quando a gente aprender que está na vida, aqui na Terra, resgatando, né? Sofrendo porque fez alguém sofrer, sofrendo porque atrapalhei a minha vida, sofrendo porque causei algo que está trazendo, né, na lei de reação, uma reação na minha vida por algo mal feito. Quando eu interpretar, eu mudo isso. Só que está levando muito tempo para a gente interpretar isso. Então a gente percebe o quê? Que as pessoas, por estarem brigando com a vida, elas estão sofrendo, elas não estão tendo essa resiliência, ou seja, está sofrendo uma pressão e não está tirando lição, e não estão tendo a resignação, ou seja, o entendimento de que eu tenho que passar por isso, vou passar da melhor forma. O que eu preciso fazer? É desse jeito? Não tenho outra forma de mexer nisso? Não. Então eu vou tirar o melhor proveito disso. Quando acontece isso, eu não sofro. Eu sofro quando eu fico batendo na tecla que, eu sou coitadinho. O mundo tem que ver o que está acontecendo na minha vida, o mundo tem que vir me ver, o mundo tem que vir dar bênção, né? Pedir bênção para mim, se ajoelhar à minha frente. Não. Eu tenho que viver independente das coisas. E a ciência, se a gente for ver, ela ajuda para que a gente sofra mesmo, inclusive com as doenças. Agora, a melhoria individual ou a cura da doença, ela depende de mim. Ela depende do meu entendimento com a vida. Quando eu brigo com a vida, eu estou brigando com Deus. Eu estou falando, Deus, você não sabe o que está fazendo. Olha eu aqui, esse serzinho maravilhoso, né, centro do universo, sofrendo e você não vai fazer nada? Até quando eu, o centro do universo, tenho que sofrer e você não está nem aí? Dá a impressão que ele não está nem aí. Não. Ele dá para cada um todas as oportunidades. A gente fala assim, a ciência hoje na Terra, ela consegue fazer coisas que há um tempo não fazia. Por quê? Porque evoluiu. Mas Deus não vai diretamente mexer na nossa vida, ele vai querer, né, que eu modifique. Ele está lá. Então Jesus, ele fala naquilo que a gente estudou semana passada, ele fala, vinde a mim, seja humilde, fale comigo, pergunte para mim o que está acontecendo, o que eu preciso, né? Mostre para mim o que você precisa para eu poder te ajudar. Seja humilde a ponto de falar, Deus, eu preciso do Senhor. Me mostra o que eu tenho que fazer. Eu não estou entendendo a lição ainda. Eu sei que eu tenho uma liçãozinha aqui para aprender com isso que está acontecendo na minha vida, mas eu ainda não interpretei. O que está acontecendo repetindo isso e eu não saio disso e fica como um disco riscado, né? Parece que eu estou andando para trás. Se eu tenho ajuda de Deus, se eu tenho ajuda dos bons espíritos, se eu tenho ajuda da ciência, da psicologia, da ciência, aquilo ali, né? Por que que? Porque depende de mim. Eu preciso achar esse entendimento, eu preciso buscar esse entendimento. Então, resiliência, naquilo que a gente falou na palavra, para o Espiritismo, ela
é muito parecida, né? Mas ela só entende que, levando ao pé da letra o entendimento da palavra, você teria que voltar ao estado anterior. Só que o Espiritismo não, ele diz que a cada sofrimento, a cada lição vivida, eu não volto ao estado anterior. Eu melhoro, eu dou um salto, eu tenho, e isso é a evolução. Então, a cada lição aprendida, eu pulo uma etapa da minha vida, eu passo a próxima lição. Porque se eu voltar ao estado anterior, eu vou estar sempre repetindo o mesmo problema. Então, resiliência no entendimento, para esse entendimento que a gente está falando, ele não pode ser voltar ao estado anterior, e sim evoluir, dar um passo à frente, uma melhora nas condições de vida quando eu aprendo. Então, os problemas vêm para nos fazer pensar, para a gente buscar ajuda, seja, como a gente falou, da ciência ou de Deus, mas existe uma lição a ser aprendida, que, se aprendida, a gente sai daquele lugar e vai a um ponto mais à frente, passar para a próxima lição, e com isso dar passar um degrau acima nessa evolução. O meu entendimento, eu penso assim, né? Você tem um problema, né, você tem que pensar assim: posso fazer algo para resolver esse problema? Posso. Então, eu vou pôr em prática. Cliente, né? Aguentar aquilo para superar e sair mais forte do que quando eu entrei. Não posso resolver o problema, sei lá, a guerra da Ucrânia, a crise econômica na Bolsa de Valores, não posso fazer nada. Resignação. Vamos aceitar que você tem um problema e bola para frente. Fazer o quê? Você não pode fazer nada. Então, essa é a minha maneira de interpretar essas duas palavras. Acho que é mais ou menos. É bem isso. Só que eu falo assim, às vezes a confusão, se você levar, né? Porque a gente fala assim, da onde veio a resiliência? Ela veio da palavra da física, que um material sofre uma pressão e depois ele volta ao seu estado natural. Natural, sim. Estado anterior, não. Resignação, isso que você falou. Resignação é entender, sim, da mesma forma que a resiliência a gente fala naquela oração da serenidade. Existem coisas que eu posso fazer, né, que eu posso mexer, e existem coisas em que eu não posso mexer. E o que eu preciso? Eu preciso que Deus ou algo me dê um entendimento para eu pesar. Quando eu posso mexer, eu ter que mexer. E quando eu não posso fazer nada, eu tenho que me resignar. Entender que aquilo, apesar de trazer um sofrimento para a humanidade, não é da minha alçada. A pessoa está brigando por causa disso, a pessoa fez isso, a pessoa está aquilo. O que eu posso fazer? Não, não posso fazer nada, não. O que eu posso fazer? Né? Às vezes eu falo muito isso em casa, né? Oração eu posso fazer. Pedir esclarecimento para que aquela pessoa receba esclarecimento, eu posso. Mas lutar contra o entendimento dela, eu não posso. Querer que ela faça algo que eu faço, mas que ela não entende, eu não posso. Exigir dela algo que ela não tem, eu não posso. Só que para isso eu preciso de discernimento. Eu preciso estar bem orientado. Eu preciso estar bem capacitado para, quando acontecer, aqui eu tenho que mexer. Não posso ficar quieto. Aqui eu não posso mexer. Entrego na mão de Deus, faço a minha oração e tiro do meu pensamento, porque senão ele fica me incomodando. Então, quando eu chegar à conclusão que isso eu não posso mexer, eu tiro do meu pensamento para não sofrer. O que a gente, na verdade, não consegue é isso. A gente continua macetando, mesmo sabendo que não vai conseguir fazer nada, eu fico sofrendo com aquilo. E aí isso sobra para todo mundo. É bem isso mesmo. É bem simples de explicar, né? Simples de explicar, difícil de fazer. Mas a gente precisa fazer. Como tudo, né? No espiritismo, no cristianismo. Acho que não vai dar tempo de fazer o evangelho, faltou 8 minutos. Fica para. Vamos encerrar. Sim. Tem nenhuma oração hoje? Ninguém pediu? Não. Beleza. Então vamos para o encerramento. Então nós
Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Agradecer por esses momentos, por esse ensinamento da noite, que a gente possa ter um entendimento sobre esse ensinamento e que o entendimento desse ensinamento possa nos auxiliar para que nós possamos melhorar a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso entendimento sobre as coisas, para que não haja o sofrimento ou para que a gente consiga passar por isso da melhor forma possível. Pedindo essas correntes espirituais que nos auxiliam para que possam dar um passe espiritual em cada um participante dessa live, as correntes médicas, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto, cada recipiente de água, que seja colocado aí por essa corrente médica, o remédio para a necessidade de cada um de nós, as correntes pacifistas também dando um passo em cada um, auxiliando na parte física, na parte espiritual, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Continuar pedindo aqui para nossa irmãzinha Gemima Maria dos Santos, continuando o seu tratamento, que as correntes médicas, as correntes do espaço, essas correntes de Bezerra de Menezes, de todos os médicos espirituais que participam dessa live, possam auxiliar a irmãzinha. A nossa irmã Rosângela está aí também. Ela tinha feito aí algumas semanas o pedido pela irmãzinha Júlia, que na semana passada ela disse que continuava ainda internada. Então vamos pedir também para que essas correntes médicas possam visitar, né, o recinto da nossa irmãzinha Gemima, o recinto da nossa irmãzinha Júlia, e também de todos aqueles irmãozinhos que estão mais necessitados que nós, e que estão necessitando de uma cura, estão necessitando de um passe espiritual, que essas correntes possam visitar todos os recintos. Se alguém neste momento lembrar de alguém necessitado, que essas correntes possam, através desses pensamentos, visitar os recintos desses irmãozinhos, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. E assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações que traz esse estudo do Evangelho, e cada um com suas boas vibrações, vamos juntar as nossas boas vibrações de todos nós participantes dessa live, juntar com as correntes espirituais que nos auxiliam e pedir para essas correntes espirituais que possam levar essas boas vibrações a todos os locais necessitados na face da Terra, pedindo para que elas visitem os recintos dos hospitais, das cadeias públicas, dos asilos, orfanatos, indo às casas de caridade, às casas de correção, aos estabelecimentos de ensino, nos hospitais, onde existem aqueles mais necessitados, doentes de câncer, ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, visitando também os recintos onde se ali esteja o irmãozinho necessitado, o irmãozinho desamparado, nas ruas onde se encontram aqueles irmãozinhos desabrigados, também necessitados desse auxílio, que eles possam receber essas vibrações e que possam ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial
para fazer a Ele. Então, aproveitando este momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Isso aí. Que assim seja. E boa semana a todos. Boa semana, Oswaldo. Até segunda-feira. Obrigado, Fábio. Até segunda. Uma boa semana a todos. Que Deus abençoe a todos e nos encontramos na próxima segunda-feira. Que assim seja. Até mais. Mas